Sejam bem-vindos para mais uma aula do Telecurso 2019. O assunto de hoje é célula-tronco e todas as suas ramificações. Fique com a gente para aprender mais. As células-tronco são células que se autorrenovam, formando células iguais a si mesmas. Elas têm a capacidade de se tornar outros tipos de célula, como neurônios, hemácias, células musculares e até as células da pele. Existem vários tipos de célula-tronco, mas o que vamos falar hoje são as multipotentes ou adultas. Elas são encontradas em diferentes tecidos do corpo humano e classificadas como multipotentes. O exemplo mais conhecido é o da medula óssea, além da presença do sistema nervoso, fígado, sangue, cordão umbilical, até no dentinho de uma criança. Elas são capazes de criar divisões que podem gerar novas ou diferentes células. A medicina trata a questão das células-tronco a partir de 3 definições: as embrionárias, as adultas e as induzidas. As embrionárias são as células-tronco muito utilizadas atualmente por pesquisadores que tentam provar que elas podem regenerar-se em tecidos e órgãos do corpo humano. Já as adultas são menos regenerativas e com menor capacidade. Agora, as células induzidas, elas são feitas em laboratório para se tornarem embrionárias. Com o estudo de células embrionárias podem ser apresentadas barreiras. Esse tipo de célula foi ideal para se conseguir avanços no estudo das. O tratamento com células-tronco deve ser feito em hospital ou clínica especializada. Nesse tipo de procedimento, é feito com a aplicação de células-troncos diretamente no sangue da pessoa em tratamento, resultando na estimulação e no sistema e formação das células especializadas. A célula-tronco utilizada normalmente é coletada após o nascimento, ficando congelada em laboratório especializado ou em histocompatibilidade ou criopreservação, ou até mesmo em um banco público por meio da rede Brasilcard, em que as células-tronco são doadas para a sociedade. As doenças que podem ser tratadas com células-tronco são obesidade, osteoporose e até as mais graves, como câncer. O primeiro transplante de células-tronco bem-sucedido que se teve notícia ocorreu em 1957. Nele, um paciente com leucemia recebeu medula óssea contendo células-tronco para o sangue do irmão gêmeo saudável. De lá para cá, o processo da ciência e da medicina possibilitou que várias doenças já possam ser rotineiramente tratadas com essa célula. Queimaduras extensas de 3º grau, a pele, sendo o maior órgão do corpo humano, é essencial para a nossa sobrevivência. Em casos de queimaduras extensas, células-tronco da epiderme do paciente podem ser expandidas em laboratório e transplantadas de volta para o paciente como enxerto. Se tornar qualquer célula do nosso corpo humano, como essa, por exemplo, uma célula animal. É possível ver todas as características, como lipossomos, ribossomos, retículo endoplasmático e vários outros. A célula-tronco embrionária ela é feita in vitro com um zigoto de 5 dias. Ela é como a mística do X-Men, ela pode se transformar em qualquer coisa. Qualquer órgão, pode tratar doenças, só que ela é mais difícil de ser usada. A célula-tronco adulto, ela não tem tantas funções quanto a embrionária. Ela pode tratar doenças, mas elas têm as mesmas características. E se você pegar uma célula normal e uma célula-tronco, elas são iguais. Bom, ela é composta por todas as células do corpo humano já foram uma célula-tronco. As células-tronco adultas não causam polêmica, pois elas são retiradas de tecido adultos, como placenta, medula óssea e cordão umbilical. Já o uso das células-tronco embrionárias é amplamente discutido pelo fato de ter que haver destruição de um embrião para a retirada das células. Muitos consideram a morte de um embrião como um ato criminoso. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a aderir às pesquisas com célula-tronco e, de acordo com o artigo 5º da Lei de Biossegurança, Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos
produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições. Primeiro, sejam embriões inviáveis, ou segundo, sejam embriões congelados há 3 anos ou mais na data de publicação desta lei, ou que já congelados na data de publicação desta lei depois de completarem 3 anos, contando a partir da data de congelamento. Depois de algum tempo e muitas discussões, em maio de 2008, o artigo 5º da Lei de Biossegurança foi votado como constitucional, ou seja, as pesquisas com células-tronco, nos termos da lei, foram definitivamente permitidas em nosso país. E lembrando que, para o uso dos embriões, é imprescindível a autorização dos geradores. A maioria das pesquisas com célula-tronco no Brasil é feita com células adultas, obtidas, por exemplo, da medula óssea ou do tecido adiposo, ou com células de IPS, que são células de tronco pluripotência induzida, geneticamente reprogramadas para se comportarem como células embrionárias, com capacidade para se diferenciar de qualquer tipo de tecido do organismo. São alternativas que evitam as complicações éticas de trabalhar com células de embriões humanos, cuja demanda foi bastante reduzida nos últimos 7 anos após a invenção dos IPS. As formas de extrair uma célula-tronco para o transplante de medula óssea podem ser de 3 fontes diferentes. Uma das formas é da medula do doador, onde ele é anestesiado e recebe diversas punções com agulhas nos ossos posteriores da bacia. Outra forma também possível é do sangue circulante. Com a administração de certas drogas, ocorre a estimulação da saída de parte dessas células da medula. Com essa saída, é possível recolher o sangue através de uma máquina que seleciona somente essas células. E a terceira e última forma é pelo sangue do cordão umbilical e da... A medula óssea. A medula óssea é um tecido macio e gelatinoso que enche as cavidades medulares. Há 2 tipos, a medula óssea vermelha, que também é conhecido como tecido mieloide, e a medula óssea amarela, que também é chamada de tecido adiposo. Ambas são altamente vasculares e enriquecidos com numerosos vasos sanguíneos e capilares. Célula-tronco na medula óssea. Há 2 tipos de células estaminais, as mesenquimatosas e as hematopoéticas. A medula amarela contém as células mesenquimais, que produzem cartilagem, gordura e o osso. A medula vermelha contém as células tronco hematopoéticas, formadoras de sangue e necessárias no transplante de medula óssea. A partir de vários estágios de amadurecimento, podemos dividir em 3 grupos importantes, que são os glóbulos vermelhos, que é o transporte de oxigênio pelo corpo, os glóbulos brancos, que é o combate de infecções e doenças, e as plaquetas, que ajudam na coagulação após uma lesão. As células do sangue migram da medula óssea para a corrente sanguínea, exercendo funções importantes para manter o corpo humano vivo e saudável. Primeira questão. Quantos tipos de células-tronco do adulto existem e em quais tecidos elas existem? Os tipos de célula-tronco se encontram principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. As células-troncos podem também se dividir para gerar células novas ou diferentes. Os tecidos são os neurônios, hemácias, hepatocitos e células cardíacas. Segunda questão. Existe uma célula-tronco que possa gerar células de quaisquer órgão ou tecido? Bom, o autotransplante pode causar a menor rejeição quando comparados ao transplante tradicional, sendo realizado entre diferentes indivíduos, pois o autotransplante possui menor taxa de rejeição porque as células utilizadas são do mesmo indivíduo. Bom, as células-tronco são conhecidas como célula-fonte. Elas tratam um tipo muito específico de célula, que são capazes de dar origem a novas células. Para uma célula ser considerada tronco, ela deve ter as seguintes características, que no caso é divisão contínua e a diferenciação. Fizemos, a partir de um formulário, o seguinte questionamento à nossa sala. Você é a favor do uso da célula-tronco da medula óssea para pesquisa ou para tratamento? 92,9% disse que sim e 7,1% disse que não. Tivemos resposta como, pois é o futuro da medicina, e sou a favor porque os avanços na medicina melhoram a vida das pessoas.